A Lu de Paula, nossa psicóloga oficial aqui do Banho de Mulher, já tá por aqui. Lu, semana passada a gente falou de relacionamento, né? Tava chegando aí o Dia dos Namorados, quem de repente tava numa situação meio enrolada para ver se saiu o namoro, né? Sim. Mas aí aconteceu o Dia dos Namorados, muita gente aí infelizmente separou, né? Enfim, ou quem tá aí passando por um término de relacionamento, não é nada fácil, né? Não, é bem difícil e bastante doloroso. É. Mesmo assim, vamos supor, mesmo que a pessoa queira, de repente, essa separação, se ela é de um modo repentino, já é mais traumatizante. Mas assim, se a pessoa, mesmo que a pessoa queira, é difícil, né? É difícil porque muda a rotina, muda as expectativas, sonhos são cancelados, várias coisas a gente precisa rever, né? E às vezes são coisas que estava ali numa caixinha que você não queria tocar naquele momento. Então, mesmo as separações que a pessoa se planejou e se programou para que aquilo acontecesse, elas são sim dolorosas. Verdade. Quando a gente fala aí de fim de relacionamento, né? De ambas as partes, de repente, uma das partes não quer, ou de repente se as duas partes querem. Quando uma quer e a outra parte não quer, é mais complicado. O que fazer nesse caso, assim, diálogo? Ou então, olha, muitas vezes a pessoa fica postergando, fica adiando, porque ela sabe que a outra parte não quer, mas aquilo não tá fazendo bem pra ela. Depende, a gente precisa falar, né? Sempre falo de responsabilidade afetiva. Ótimo, mas a gente também não pode se deixar de lado. Então eu vou mantendo uma relação por conta que a outra pessoa não está em condições de um término naquele momento, então vamos acionar a rede de apoio dela. Amigos, família, e falo, olha, infelizmente a relação chegou ao fim, a pessoa não está aceitando e eu preciso que vocês estejam ao lado dela porque realmente finalizou para mim. Né? A gente deve se colocar em primeiro lugar. É importante, é muito importante, né? Pensar sim no bem-estar do outro, isso é a responsabilidade afetiva. E tem vezes que a gente termina da maneira correta, conversa e tal, e tem muitas vezes que a gente tem que terminar do jeito que dá. Perfeito, igual a gente tá vendo ali, né? Como lidar com o fim, né? Existem N maneiras aí, casais que de repente não se falam, se bloqueiam em tudo, ou casais que muitas vezes tem uma criança, né, no meio, a criança não tem culpa. Então, lidar com o fim do relacionamento tem N caminhos aí, né? Dependendo do tipo de relação, da forma como foi, se for um relacionamento tóxico abusivo, a melhor maneira é bloquear mesmo e ficar distante o máximo possível, né? Quando foi uma relação que desgastou, que viu que realmente os objetivos já não eram mais o mesmo e tal, tudo bem, mantém uma relação, não tem problema nenhum, desde que aquilo não te afete emocionalmente. Ficar vendo rede social, tá vendo que a pessoa tá seguindo, eu ainda não consegui. Tudo isso faz com que você tenha um pouquinho mais de dificuldade de superar esse término. Quando a gente fala em superar, a gente vai entrar numa questão agora que eu achei muito interessante, muito importante. Luto, a gente vive um luto depois de um relacionamento, não é só luto, não é só para quem de repente morreu, né? Em vida a gente usa esse luto também. Quando a gente fala de luto, a gente fala de perda. E uma relação é uma perda, sair de um emprego é uma perda, o luto pelo que você esperava daquela relação. Então, são várias coisas que sim, a gente vivencia o luto de um término de relacionamento e a gente vai passar por todas aquelas fases, né, que a Kübler-Ross definiu, que tanto no luto pela perda, né, de alguém, realmente por morte, quanto pela perda diante de uma separação. Com certeza. Nossa produção achou aí uma artezinha que eu achei bem interessante. A próxima está, deixa eu dar uma olhadinha aqui na próxima. Isso, olha só. O ciclo pós-término dos namoros. Tem dois caminhos ali, um pé na bunda, né? Ou a bunda no pé. A pessoa que ela dá um pé na bunda, muitas vezes ela pode se sentir culpada. Pode. E quem recebe a bunda no pé também. É verdade. Porque ela pode achar que ela fez alguma coisa errada para merecer aquilo. Ela pode se culpar pelo término da relação. E quem dá o pé na bunda também pode se sentir culpado por estar fazendo outra pessoa sofrer. Verdade. E a questão do alívio? Ai, saí dessa relação. Sim. Tirei esse peso das costas. Principalmente em relacionamentos tóxicos e abusivos. Às vezes não era um relacionamento tóxico abusivo, mas era um relacionamento onde que não se via futuro. Então, dá aquele alívio de, nossa, a pessoa vai conseguir seguir a vida dela, eu vou conseguir seguir a minha e tá tudo certo. Perfeito. Aí ali, olha, a falta. Então, depois de um tempo,
vai começar a sentir falta, porque como você disse, né? É o dia a dia, né? Até você, de repente, retomar, se adaptar, voltar à rotina. Às vezes as pessoas, inevitavelmente, acabam se afastando de alguns amigos, verdade. E aí você se vê sozinho, ou você tem que retomar algumas relações aí. E aí se enxergar como um ser, né, ali único, e trabalhar o amor próprio, né, a autoestima, para conseguir superar. Perfeito, olha só. Depois vem substituição, ou seja, tentar substituir aquela pessoa. E se de repente a pessoa não superou, Lu, era alguém que ela gostava muito, ela fica procurando uma pessoa igual, por exemplo, né? Ou uma pessoa inconscientemente. Igual, ou uma pessoa igual, ou qualquer pessoa, que é o que eu falo, gente, que é a busca sem critérios. Nossa, muito importante. Porque aí você entra numa outra relação, você ainda não superou, você ainda não está bem, e aí a chance dessa outra relação não dar certo aumenta. E aí o que acontece? Termina uma segunda relação, nossa, eu não consigo me relacionar, o problema está comigo, e uma perda revive outras perdas, né? Então, essa questão da substituição, o pessoal que já vai para a rede social de paquera, né? Já começa para aplicativo, retomar contatinhos e tal. É bom aguardar um pouquinho. É bom também aí. A gente se curtir um pouco, né? Curtir essa nova fase. Extremamente necessário. Curtir a sua própria companhia, né? Porque às vezes você está muito acostumada a ter alguém, mas saber também. E aí entra na questão da dependência, né? Eu tiro uma pessoa da minha vida e já coloco outra. Tiro uma e já coloco outra. Então, eu sou um ser que depende de outro para viver. E eu entro nesse ciclo quando, na verdade, não. É né? verdade. Não Ali, preciso. Tem a fase da negação também. Achei bem interessante. O que seria a fase da negação? É aquela parte ou aquela hora que a pessoa fica assim, não, se eu mudar isso, se eu começo a não aceitar e dizer assim, olha, pode ser que se eu fizer algo dessa maneira, a pessoa volte. Ou, não, a gente não terminou, foi só uma briga. Ela não aceita esse término. Ela entra num estado você ainda me de negação. Isso, você me ama, é só uma fase, você tá confuso. Vamos dar um tempo. É no momento que se pede um tempo e você aceita algumas coisas. Fala, não, então eu vou aceitar que você faça isso, eu vou aceitar que seja dessa forma e tal. Porque não aceita que, de fato, aquela relação acabou. Perfeito. E ali, para finalizar, ainda tem assim, encontrar alguém. Esse encontrar alguém, acredito assim, que antes você tem que estar bem consigo mesma, né? Para depois encontrar alguém. Né? O ideal seria no momento em que você estivesse completamente são. De que maneira? Curado daquela relação anterior. Entender que você é um ser que tem desejos, que tem vontades, o que é que você quer para a tua vida, que você sozinho se basta, mas que nesse momento você quer uma relação, você está pronto para se relacionar novamente, porque senão a gente só vai repetir ciclos, só vai repetir padrão, e aí não é legal. Verdade. Aí a pessoa passou, né, por um término aí, e de repente resolveu voltar com a mesma pessoa que terminou. Já depois do intervalo, você vai falar sobre isso aí pra mim, né? Tudo bem voltar? Tudo bem, né? De repente, se acertaram, foi realmente só uma fase, quem sabe? E aproveita o intervalo também pra você mandar aqui o seu depoimento, tá bom? Já eu volto com mais Band Mulher. Só foi rapidinho, a gente foi e voltou e eu já vou começar aqui lendo um depoimento. Olha, a Jussara tá dizendo assim: Samara, esse bate-papo é pra mim, terminei no final de semana. Calma, né? Calma, respira. Também não é o fim do mundo, né? Não, não é o fim do mundo, de forma alguma. É se enxergar e ver, opa, peraí, eu tenho o meu valor. É verdade. A pessoa eu perdi, mas a pessoa perdeu também. E às vezes perde até mais. E às vezes você também perdeu muita coisa não, viu? Sabe o que eu acho engraçado? O meu primeiro término, assim, que eu me recordo, eu lembro que eu chorava muito, muito, sofria. Aí minha mãe vinha e falava assim pra mim, mas calma, você ainda é nova, você vai encontrar alguém. Não vou morrer, não é? Aquela coisa assim, nossa, vou morrer. Depois, olha, encontrei outra pessoa e tô há 15 anos com ela. Olha com só. ele, né? Com essa pessoa. Então, é muito disso, né? Não tem muito isso, assim. A gente não é o fim do mundo também. Dói.
Às vezes dói, mas... Dói bastante. Dói, eu falo que dói na pele, na carne. A pessoa sente tem depoimentos assim de pacientes que identificam ou que te dizem assim, tá doendo, parece que é uma facada. Isso, dói na pele, dói na carne mesmo, é uma dor que chega a ser física. E realmente, nesses primeiros dias é muito difícil a pessoa pensar em um futuro, né? Conseguir pensar em por quê? Porque ela ainda está elaborando a perda, não só da pessoa, mas dos sonhos, das expectativas, né? De acreditar, e entra a questão da negação, de acreditar que de fato se encerrou. Aí ela vai relembrar momentos bons, ela vai relembrar outras coisas, que aí faz com que doa muito mais. Perfeito. Aquilo que eu falei no bloco anterior, né? O casal que separou, aí depois de um tempinho aí, viu que realmente se amam, enfim, resolveram voltar. Tudo bem também? Dar uma nova chance? Tudo bem, desde que, né? O que foi que aconteceu no meio disso? Se foi um comportamento impulsivo, não, se foi algo que realmente aconteceu, que feriu os meus valores, porque nós temos valores inegociáveis, se houve né? agressão. Se teve uma agressão, uma traição. Posso perdoar uma traição? A gente já até falou sobre isso. É polêmico isso. Posso, mas aí depende, né? Posso, porém, né? Mas depende, enfim. Isso aí vai ser algo que vai ser contratado dentro da relação. O que foi que aconteceu? O que culminou no término? Os dois querem? Se foi algo que veio de um pedido de perdão, de um pedido de desculpa, não ser apenas de forma verbal, mas com uma mudança de comportamento, porque pedido de desculpa sem mudança de comportamento é manipulação. Então a gente precisa entender alguns passos aí para ver se realmente vale a pena aceitar essa pessoa de volta. Perfeito. Coloca o nosso WhatsApp aí na tela, por favor, que eu vou perguntar para você que tá aí me assistindo agora, me assistindo a gente. Traição, você perdoaria uma traição ou não? Traição para você não tem perdão. Ou você já perdoou, inclusive, uma traição? Conta aqui pra mim, é bem polêmico, né? É polêmico. É o que eu sempre falo. Nós precisamos ter valores inegociáveis, que é a base da nossa relação. O que é um valor inegociável? Uma traição, por exemplo. Pode ser, depende de como tá a relação, pode ser que eu perdoe, tá tudo certo, ou a gente abre a relação, enfim. Não, é um valor que, pra mim, traiu, acabou e pronto, e eu não vou mexer nisso. Então, a gente sempre tem que pensar a respeito disso. Até porque, às vezes, eu vejo assim acontecer, já aconteceu com pessoas próximas a mim. De, por exemplo, a pessoa perdoa uma, duas, três. Então, o parceiro já sabe assim, ela perdoa. Naturaliza, então, faz parte da relação. Aí a pessoa entra nesse ciclo e vai repetindo e tá tudo certo. É verdade. Não é bem assim. Vamos ver aqui a nossa próxima imagem, que eu também achei bem bacana pra gente discutir aqui. O Stallone vai colocar, aquela do meio que eu não comentei, isso, essa mesmo. Olha só, os perigos de quando o relacionamento acaba. Vamos ver. A ex, é aquela coisa que a gente fica taxada como a louca, né? Ai, minha ex me persegue. A ex correr atrás, ter fotos íntimas divulgadas, ser perseguida, precisar de ordem e de restrição, ser ameaçada, sofrer violência sexual, ser vítima de feminicídio, né? E ser a ex louca. Acho muito importante a gente colocar isso aqui, até pra quem tá passando por um término de um relacionamento, ficar atento aos sinais, né? Sim. E bancar esse término, principalmente se a gente chega nesse ponto aqui. Se a gente chegou nesse ponto, é porque a relação ela era extremamente abusiva. É verdade. Né? Então, se a pessoa chega num ponto de ter que pedir uma ordem de restrição, é porque essa relação já, ao longo do tempo, ela extrapolou todos os limites. Então, não tem problema se você vai ser a ex-louca, a surtada. O que vai ser você na boca daquela pessoa? Porque você tem que saber quem você é. É verdade. E aí, nesse momento, é importante a rede de apoio. Com certeza. E em rede de apoio, até queria dizer, a gente sempre quando a gente fala nesses assuntos que toca tanto em relacionamento abusivo, em violência contra a mulher, a gente sempre deixa o alerta aqui, né? Denuncie, não tenha medo, né, Lu? Sim. Diz que 180, denuncie. Eu sempre friso aqui que você não está sozinha, não é mesmo? Exatamente. E isso é muito importante para que isso não volte a se repetir e não chegue aí no caso extremo de um feminicídio. Com certeza. A Sônia, da Vila Ite, de Prudente, está dizendo que está deitada debaixo do edredom assistindo a gente. Ela tá falando que adora. Obrigada, viu? A Silmara, olha, aqui tem gente falando assim, depende, pode ser que sim.
caso de muito tempo seria difícil, sobre a traição, estão falando aqui. Agora, a Silmara, ela deixou aqui um depoimento bem interessante, inclusive pedindo a sua ajuda, tá? Ela tá dizendo o seguinte, que ela tem uma amiga e que ela sabe que o parceiro está aprontando com a amiga, e ela disse até que é palhaçada, que ela já viu, ela sabe que o parceiro tá aprontando, mas ela não sabe como falar isso pra amiga, porque no final das contas, a gente sempre é errada, ela tá dizendo. Ela tá até pedindo ajuda, assim, como que você enxerga isso? Ela deve falar pra amiga, não deve falar? Se ela for muito amiga, é interessante que ela fale. O que essa amiga vai fazer com essa informação é dela, né? Porque ela tem que ficar bem, é o que eu sempre digo e bato sempre nessa tecla. A minha consciência, ela tem que ficar tranquila sobre os meus atos. Ah, e essa amiga vai achar que é mentira e tal. Você fez a sua parte no sentido de proteger aquela pessoa, né? O que ela vai fazer com essa informação, aí é com ela, né? É questão dela, do relacionamento dela. Por quê? Porque às vezes essa pessoa, ela está precisando de ajuda e não consegue pedir, não sabe como falar, às vezes precisa só de algo aí para conseguir realmente se abrir, né? Ou em caso de vive um relacionamento que parece ser um relacionamento perfeito e tal, não no intuito de destruir a relação do outro, mas olha, amiga, eu gosto de você, eu quero te ver bem, eu tenho essa informação. Aí o que a outra pessoa vai fazer com isso? Não, depois também a amiga pode falar assim, nossa, você sabia e não me falou nada, né? Se omitiu e tal. Então depois, de repente, se a amiga não quiser mais falar com você, aí já é um problema dela, você fez a sua parte. Exatamente. Seria isso, né? Isso. Olha só, rapidinho aqui pra gente encerrar, deixa eu ver. Oi, Samara, já perdoei e fui traída de novo. Hoje não perdoarei mais na minha próxima relação. A Sueli falando aqui pra gente, viu? Deixa eu ver, Solange de Araçatuba, ela falou, né, que depende do caso, pode ser que sim, mas se ela descobrir um caso de muito tempo, seria difícil. Complicado. Perdoa, mas depende, né? Porém, né? Porém, depende. Enfim, complicado. Lu, adorei nosso bate-papo, necessário, assim como todos os temas que a gente aborda aqui. Em breve, novidades pra vocês. Já tô pensando aqui, fazendo aqui, mexendo os meus pauzinhos. Quem sabe aí vem novidades aqui com a Lu no programa, de repente um quadro fixo, porque comportamento, quem não sofre, né, com as emoções? Sempre, né? Sempre tem alguma coisa aí de relacionamento com outros, relacionamento com a gente mesmo, relacionamento com o filho, enfim. Relacionamento faz parte da nossa humano, vida. Né? Seres eu humanos. falo, já bebeu água hoje? Você é uma plantinha com emoções, não é? Isso mesmo. Tem que tomar água. Beijo, Lu. Beijo. Até a próxima.